Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, na questão 55, Pluralidade dos Mundos. E Kardec pergunta então aos imortais: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Essa resposta nos remete à confirmação de uma questão, uma dúvida, né? Se existe vida fora da Terra. Sim, existe vida fora da Terra. É igual à da Terra? Não. Deus não se repete. Para que a vida se desenvolva de uma forma orgânica, exatamente como é no nosso planeta, é preciso que haja exatamente as mesmas condições climáticas, a mesma composição física, química, né, dos planetas. Então, dificilmente você vai ter uma repetição. Deus não se repete. Ele vai criando de acordo com a necessidade. O que nós precisamos entender é que quando nós falamos de vida, nós não estamos nos referindo ao corpo. O espírito sobrevive. Quando nós nos remetemos à Bíblia e encontramos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, ele não estava se referindo a um corpo orgânico. Deus não é um velho de barbas brancas e cabelos longos. Ele estava se referindo à nossa natureza espiritual, que é imaterial. Sendo o espírito imaterial, ele pode sobreviver em quaisquer circunstâncias, em quaisquer ambientes. Por isso, é fato que existe vida em todos os planetas que estão no universo, porque senão Deus teria criado algo inútil, e Deus jamais criaria algo inútil. Todos os orbes que existem nesse universo infinito, eles têm um propósito, e há vida neles. Não é uma vida igual à nossa, não é uma vida orgânica específica como é aqui na Terra, mas como espírito. E nesse aspecto somos todos iguais. É muito interessante porque existem as teorias dos ufólogos, né? Os objetos voadores não identificados, OVNIs, que vêm nos visitar, e existe muito medo em relação aos extraterrestres, né? Porque a literatura e o cinema coloca como seres superiores que vêm para nos dominar. Mas, pelo conhecimento da doutrina espírita, nós entendemos que os espíritos vão evoluindo moralmente até atingir a perfeição. E aos espíritos evoluídos é permitido viagens interestelares. Né? Eles podem ir a qualquer ponto do universo, em qualquer planeta. Mas os espíritos inferiores não. Eles estão vinculados ao seu grau evolutivo. Então, um espírito como nós, que estamos aqui no primeiro degrau da escala, que é o mundo de provas e expiações, mesmo em desdobramento, quer dizer, na hora do sono, ou depois da desencarnação, quando nos libertarmos do nosso corpo, nós não vamos ter autorização para visitar um mundo feliz, porque nós não conquistamos esse direito. Mas um espírito puro, que já habita planetas divinos, esse pode vir até nós. E qual é o símbolo da pureza? Né? Não é a prática do amor? Não é a compreensão, o exercício da humildade? Então, quando nós imaginamos, né, que extraterrestres vivem entre nós, e isso é fato, existem muitos espíritos de outros planetas já reencarnaram aqui na Terra. Mas tem um que é o mais famoso do mundo. É o próprio Cristo. Então, quando nós vemos a descrição da formação do globo, é descrito na Bíblia que o Verbo já estava presente quando o planeta ainda era uma bola de fogo. Quer dizer, antes que as condições orgânicas
se estabelecessem para as primeiras encarnações, Jesus já era o governador do nosso planeta. Isso quer dizer que ele galgou a sua evolução para chegar a um espírito puro como ele é em outros lugares. Então ele não se desenvolveu aqui. Mas a sua presença, o seu exemplo nos mostra que espíritos superiores não vêm até nós para nos dominarmos, mas para nos ajudarmos a evoluir. É esse o objetivo. Por quê? A característica do espírito superior é a sua capacidade de amar, de humildade, e se coloca como instrumento de Deus na criação para ajudar a todos a atingir esses graus de evolução, como fez o Cristo para conosco. Então há sim vida em todos os planetas, não a vida orgânica como aqui na Terra, mas a vida espiritual. E ela vai ter diversas formas. Né? A próxima questão diz assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. Quer dizer, cada globo vai ter uma constituição física de acordo com as condições que o planeta oferece. Então, na Lua tem vida? Tem. A vida é igual à que tem na Terra? Não. Por quê? Porque lá não tem oxigênio, porque lá não tem outras fontes de alimentos. Então, não é possível viver na Lua com o corpo orgânico que nós estamos. Mas é possível estar na Lua como espíritos desencarnados. Tem um livro do André Luiz Ruiz que fala sobre Despedindo-se da Terra, se não me engano, e ele fala que a Lua era um ponto de encontro para alguns espíritos que, já endurecidos nessa fase de transição planetária, eles não iriam mais reencarnar na Terra. Por isso eles eram levados para a Lua, para que da Lua pudessem galgar um novo mundo, um mundo primitivo, provavelmente, para onde eles seriam exilados. Então, a vida existe? Existe. Como espírito, nós podemos viver em ambientes diferentes. E cada planeta oferece condições específicas para a necessidade dos seres. Então, por isso são diferentes. Na questão 57, diz assim: não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, aqui na Terra nós já temos modelos, né, de seres que conseguem viver em condições diferentes. Né? Ele cita o exemplo da vida marinha. Nós não conseguiríamos sobreviver sob a água, não conseguimos respirar, mas os peixes conseguem. E em outros lugares insalubres, né, com excesso de calor, vai ter um tipo de vida lá. É isso que ele quer dizer. Mesmo os planetas sendo tão diferentes, trazendo condições diferentes, o espírito que o habita tem a organização física adequada àquelas condições. Então, a condição física também é diferente. Na questão 58, diz assim: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles como a aparência de uma estrela? A resposta é muito interessante. Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres, da mesma maneira que a vossa, que todos os seres vêm da mesma maneira que a vossa e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. Então, aqui ele vem confirmar que para cada mundo existe uma constituição física apropriada. Mas o espírito é o mesmo, que vai evoluindo e galgando uma condição melhor, de acordo com a sua capacidade. A nossa
matéria, esse corpo físico que nós habitamos hoje, ele é limitador. Nós estamos aprisionados no corpo. Como espíritos, nós não precisamos de uma luz artificial. Nós podemos gerar a nossa própria luz e não precisaríamos do sol ou de uma luz elétrica para iluminar o ambiente, fora do corpo. Mas dentro do corpo, nós precisamos da luz que se reflete nos objetos para que nós possamos identificá-lo. Então, a gente percebe que o corpo é um limitador. E à medida em que nós vamos evoluindo, esse corpo vai se transformando. Por isso, há planetas que não têm a mínima condição de existência de vida orgânica. Mas ele é habitado por espíritos que já não precisam mais de um corpo orgânico, porque evoluíram ao ponto de não precisarem mais da matéria como limitadores. Por que há essa limitação? Justamente porque é preciso que haja evolução moral, para que nós nos libertemos da matéria e tenhamos a liberdade, como Cristo teve, sendo um espírito puro, de estar entre nós, ainda espíritos em provas e expiações, de caminhar ao nosso lado e dar o exemplo de amor, de humildade que ele nos trouxe. Então, o nosso modelo é Jesus. Nós precisamos olhar para ele e vermos os espíritos superiores, que vão habitar os inúmeros orbes nesse universo infinito. Pela bondade, pelo amor, têm liberdade de ir e vir. Aqueles que ainda, como nós, não conseguiram atingir esse estágio, têm as limitações e estão restritos a determinados orbes. Mas há vida em todo o universo, porque Deus não faz nada à toa. Tudo tem a sua utilidade. Vamos encerrando, então, o nosso estudo da noite. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.